Olá, bom dia, louvado seja Deus. Bom, hoje para a meditação da palavra de Deus eu vou ler Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que este seja anátema. Bom, Paulo foi um instrumento de Deus para pregar o evangelho ali na região da Galáxia. Ali haviam várias igrejas implantadas através do ministério de Paulo, através da pregação de Paulo, através do Espírito Santo usando a vida de Paulo. Sabe-se que ali havia 3 cidades conhecidas como Icônio, Listra e Derbe. E Paulo teve bastante êxito ali na pregação. Pessoas que foram chamadas por Deus responderam ao Evangelho e passaram a seguir a Cristo Jesus. Mas Paulo ficou surpreso ao saber que em pouco tempo eles deixaram ali o legalismo entrar na igreja, contaminando a igreja de Cristo, de certa forma ali pervertendo, como ele diz aqui no versículo 8, pervertendo o evangelho de Jesus Cristo. E desta forma ele escreve esta carta para que os irmãos ali viessem abrir os olhos e identificar realmente a pregação verdadeira de Cristo, que foi a que ele deixou ali, que ele passou e deixou, e a identificar estas pessoas aí que aqui ele não diz o nome, ele diz alguns estão pervertendo, não, provavelmente não era ali do meio do apóstolo Paulo, não era no meio ali daqueles 120 quando Jesus voltou ao céu, que começaram a pregar, também não era nem daqueles 7 citados em Atos que ajudaram na mesa do Senhor. Então Paulo ele depois caracteriza essas pessoas como falsos irmãos, falsos apóstolos que estavam ali pervertendo o evangelho de Jesus Cristo. E aqui no capítulo 2 ele diz assim, no capítulo 2, a partir do versículo 3 até o 5, ele diz assim: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Bom, olha aí a sutileza do inimigo de Deus, né? Com Cristo Jesus nós somos livres. Não há mais condenação, não há mais observâncias da lei, práticas da lei, não há mais sacrifícios que possamos fazer para agradar a Deus, pois o sacrifício é Cristo Jesus. Paulo ele deixa bem claro a respeito do senhorio de Cristo, da graça de Cristo, da suficiência de Cristo Jesus, que não precisamos mais fazer nada, que é pela graça de Deus. Quando ele diz assim, um outro evangelho, na verdade não existe um outro evangelho. Existe a deturpação do evangelho. Existe aí pessoas querendo realmente perverter o evangelho. O evangelho significa as boas novas. As boas novas é o sacrifício de Jesus Cristo por nós. É a morte e a ressurreição de Jesus Cristo que nos traz vida, que nos deixa habilitado a entrarmos aí no Santo dos Santos, que nos deixa habilitado a conversar com o Pai diretamente através de Cristo Jesus. Não precisamos de nenhum mais outro fator, principalmente do Antigo Testamento, ou um fator externo, ou objetos, ou rituais, ou qualquer coisa que venha ofuscar o brilho de Cristo Jesus. Nós não podemos deixar de lado o senhorio de Jesus Cristo e deixar com que essas coisas venham, de certa forma, contaminar o Evangelho. Paulo é muito duro, ele usa palavras duras como anátema, maldito seja estas pessoas que
que venham trazendo este falso evangelho, querendo introduzir ali a circuncisão, querendo introduzir ali outras observâncias, como por exemplo a guarda do sábado, como por exemplo alguns dias ali judaicos que eles festejavam, como por exemplo primeiro dia do mês, que é o dia da lua nova do calendário judaico, como por exemplo também restrições alimentares, carne de porco, não comer carne de porco, não comer carne sufocada, enfim, era uma série de fatores ali que estavam querendo de certa forma trazer de novo os irmãos que estavam livres em Cristo Jesus a uma escravidão, a regras. E Jesus Cristo, ele é o cumprimento da lei. Hoje nós vivemos na época da graça, da liberdade com Cristo Jesus. Não tem mais um fardo pesado. Por isso que Jesus nos convida em Mateus 11:28, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Jesus tira esse fardo, Jesus tira este peso de nós, essa sobrecarga, né? Quando ele diz assim, sobrecarregados, são essas coisas aqui que o apóstolo Paulo está falando. Circuncisão, a guarda do sábado, a observância das leis, tudo isso acarreta como um peso, uma sobrecarga na pessoa. Bom, este é o significado da carta de Paulo, orientando aos irmãos ali da Galácia a deixar de lado, a observar melhor a palavra de Deus, a repreender essas pessoas. Paulo ficou surpreso, porque foi ali, não fala quanto tempo, mas foi um curto tempo e já introduziram estas regras ali aos irmãos, né? Essa sobrecarga, querendo trazer eles de novo à escravidão ali e não mais à liberdade com Cristo Jesus. E a significância para nós nos dias de hoje, nós podemos observar de várias formas, mas com cuidado, é claro, com respeito, porque nós percebemos aqui a gravidade que é falar da palavra de Deus. As pessoas que falam da palavra de Deus não contextual, de uma forma, como se diz, para agradar homens e não para agradar a Deus, ou trazendo de volta misticismo, trazendo de volta para a igreja observâncias, trazendo de volta para a igreja atitudes aí que venham ofuscar o brilho, o senhorio de Jesus Cristo. Paulo fala que seja anátema, que seja maldito. Olha a gravidade que é falar da palavra de Deus. Mas de certa forma, quando nós conhecemos a verdade de Cristo, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós identificamos de certa forma, de uma forma mais clara, o que não procede de Deus. Como por exemplo, de uma forma bem grosseira, o Henrique Cristo, aquele que mora lá em Curitiba. Jamais iríamos para Curitiba para seguir o Henrique Cristo, porque nós sabemos que é falso, que está na cara que é falso. Ele se veste como o Jesus Cristo da tradição católica, tem aquela barba, aquela coroa de espinho que ele usa o espinho para fora, né? Ele nem é esperto, ele não usa o espinho para dentro, igual foi o sacrifício de Jesus Cristo ali por nós. Foi torturado ali por nós, humilhado, cuspiram, Jesus sentiu sede e deram uma esponja ali de um vinho já curtido, né, que fica com aquela textura de vinagre, com aquele gosto de vinagre, que dá mais sede ainda. Jesus pagou um alto sacrifício por nós, para deixar de lado isso e deixar entrar as observâncias da lei, ou qualquer outra coisa que venha tirar o foco de Jesus Cristo, que seja anátema. Então este é o perigo. Nós conseguimos observar facilmente em outras situações também, onde não existe o evangelho verdadeiro e puro, mas existe a sutileza do inimigo de Deus, que nós observamos nessas pregações coach, nessas pregações de autoajuda, nas pregações triunfalista, que diz que o homem é mais que vencedor, que tudo pode naquele que fortalece. Bom, eles misturam, né, um pouco de Deus ali e bastante do homem. Então é algo para realmente observarmos, ter cuidado, igual a um caixa de banco, né, que trabalha com dinheiro.
facilmente ele identifica uma nota falsa. Mesmo aquelas notas bem assim parecidas, que para nós que não mexemos muito com dinheiro, se pegar passa batido, né? Você olha assim, vê as marcas d'água, vê tal, mas não entende nada e passa batido. Mas para o homem que trabalha ali com dinheiro, para a pessoa que trabalha ali, o profissional que trabalha com dinheiro no caixa do banco, ele sempre está em contato com a verdadeira, né? E quando ele vê uma falsa, facilmente ele identifica. Então, nós temos que ter isso, nós temos que observar mais a lei, meditar mais na lei, conhecer mais a palavra de Deus, para realmente aí identificar o que não procede de Deus. E nós observamos isso de várias formas, como eu já havia dito, esses tipos de pregações, né? Triunfalista, pregações, como diz aqui, deixa eu ver, eu marquei aqui, agora uma nova aqui, que é progressista, né? Que vem aí de certa forma realmente para prejudicar mais o evangelho, que eles não querem uma aceitação da palavra de Deus genuína, querem deturpar a palavra de Deus, que este tipo de pregação, este tipo de conduta vem com renovação, vem com adaptação ao homem. Então hoje em dia nós estamos cercados aí de uma série de não pregadores aí expositivos, de pessoas que estão pregando a palavra de Deus para encher a igreja, pregações, como eu posso dizer, de autoajuda, pregações de prosperidade, de cura, de que ali tem visões, ali tem profeta, ali tem revelação. Isso tudo daí realmente ofusca o brilho de Cristo Jesus, tira a essência do Evangelho. E está escrito lá em 2 Timóteo 2,16 ou 3,16 que a palavra de Deus ela é suficiente, que ela é inspirada por Deus, e tá tudo que a gente precisa estar ali para orientação, para correção, admoestação, tudo que nós precisamos, a palavra de Deus é revelada a nós. Não precisamos de nenhum fator externo mais para que possamos aí viver uma vida para com Deus. Não precisamos de objetos, aí simbolizando, como é que eu posso dizer, espiritualidade ou misticismo. Nós não precisamos de mais nada disso. Lenço umedecido, vassoura santa, chave da vitória. São tantas artimanhas aí que o inimigo de Deus usa na igreja, que parece que é bonito, fala de Deus, fala de Jesus Cristo, mas por trás tem um monte de coisa para ofuscar o poder de Deus. Nós temos que tomar cuidado com essas observâncias, com esses costumes que estão adentrando a igreja. Isso é um perigo muito grande. Então, a responsabilidade é esta, a responsabilidade é falar da palavra de Deus, a responsabilidade é ouvir a palavra de Deus, e nós temos que vigiar, nós temos que orar, pedir para Deus discernimento para que possamos aí viver uma vida realmente voltada ao senhorio de Cristo, que seja de fato cristocêntrico sempre em torno de Cristo, não em torno do homem ou de qualquer atitude que possa dar mérito ao homem. O mérito é totalmente a Jesus Cristo, o mérito é para Deus, toda a honra e toda a glória é para Deus. Esta carta de Paulo, que chama ó Gálatas insensatos Gálatas, é para que realmente aí possamos voltar aos olhos somente ao senhorio de Deus e nada além disso. Louvado seja Deus, e é isso. Tem muitas informações aí, mas fica ruim falar assim rápido, tem que meditar mais. Então, tá aí. Louvado seja Deus, um abraço, amém.